Ah, que sorte temos de viver no Brasil, o país da diversidade, da harmonia, onde todos vivem livres, sem preconceitos. Afinal, eu não sou racista e eu tenho certeza que você também não é mesmo? Com certeza você já ouviu alguém falando algo assim, falas como: eu não sou racista, todos nós somos iguais. No Brasil não existe racismo, por aí vai. Mas por que o Brasil, um país com um passado cruelmente desumano com as pessoas negras, há muitas pessoas com essa compreensão da sociedade? Isso tem a ver com o mito da democracia racial. Alcançou seu clímax por meio do Gilberto Freire, com seu livro Casa Grande e Senzala, uma obra que viria a moldar a imagem do Brasil. Temos dois momentos importantes para o estabelecimento desse termo, que é a abolição e a proclamação. Sem esses dois acontecimentos, não seria possível falar em igualdade entre brancos e negros no Brasil. O mito da democracia racial apoiava-se e ainda se apoia na generalização de casos de ascensão social dos mestiços, que acreditava-se, veja só que fantasioso, que no contexto brasileiro as relações entre ex-senhor de escravizados e os ex-escravizados no pós-abolição era de amizade e benevolência. Olha só como os brancos são bonzinhos. Vocês entendem que foi criado uma imagem de uma elite tradicional que chegava a manter uma relação quase que paternal, de tutela com seus antigos escravizados. E por quê? Ora, porque isso era uma forma de evitar uma possível tomada de consciência das pessoas negras sobre sua realidade. Afinal, imagina que loucura seria se a Casa Grande, se a Senzala aprendesse a ler. Que loucura seria para a Casa Grande? Assimilação e reconhecimento, mesmo que minimamente social do mestiço, ocorria à custa da desvalorização, da desumanidade, do apagamento das pessoas negras, do ser, da existência, da identidade negra. O que se buscava com esse mecanismo brasileiro de ascensão social era fazer com que as pessoas negras concordassem em negar sua ancestralidade africana, não reconhecer suas origens, não saber sua história. A imagem das pessoas pretas foi socialmente carregada de muito significativo negativo pelo sistema escravista colonial, branco, europeu, cisgênero, cristão. A história das pessoas pretas, a história do continente africano foi varrida para baixo do tapete, em nome da valorização do europeu, do homem branco, por meio de projetos e estratégias da elite para o branqueamento da população. E o mito da democracia racial também surge como uma ideia de passar para o resto do mundo a imagem do Brasil miscigenado, do país que deu certo, onde as raças reconhecem o seu lugar, onde o racismo não existe, mas na prática a democracia racial nunca existiu no Brasil. Conseguem enxergar que vivemos em uma estrutura racista e que, portanto, privilegia sim pessoas brancas, embora muita gente branca ache que isso não tem nada a ver com isso, né? Que ainda assim se beneficiam dessa estrutura. O ponto é entender que o racismo é um problema nosso e que os brancos inventaram as raças e o racismo. E nós, pessoas brancas, precisamos aprender que não é possível vencer a estrutura do racismo. A ideia da criação desse sistema de opressão social é uma ideia que desconsidera a humanidade do ser humano por causa de uma criação fictícia chamada raça. O genocídio da população negra, o encarceramento dos homens negros, o empobrecimento e a exploração da força de trabalho das mulheres negras. Uma das consequências do mito da democracia racial e do racismo estrutural é a invisibilidade das demandas e lutas do movimento negro. Podemos lembrar agora, nessa semana, uma líder quilombola, Bernadette Pacífico, foi assassinada essa semana com mais de 12 tiros na frente de seus netos. O filho dela, Binho do Quilombo, também foi assassinado há quase 5 anos. Segundo a CONAC, 30 lideranças quilombolas foram assassinadas em 10 anos. A maioria das vítimas das lideranças desses territórios quilombolas foram assassinados dentro dos quilombos e com armas de fogo. O caso da mãe Bernadette, infelizmente, não é um caso isolado e se junta a esses assassinatos que estão sem resolução nenhuma.
uma liderança quilombola, religiosa, uma liderança de defesa dos direitos quilombolas e de preservação da ancestralidade quilombola, que foi assassinada, silenciada. Até quando? Até quando? Eu vou lembrar aqui de Lélia Gonzalez quando ela fala da questão negra. A questão negra não foi assumida pela sociedade brasileira como um todo, negros e brancos, e juntos refletirmos, avaliarmos, desenvolvermos uma praxis de conscientização da questão da discriminação racial neste país, vai ser muito difícil, no Brasil, se chegar a um ponto de efetivamente sermos uma democracia racial. O Brasil não é, o Brasil está longe, o Brasil nunca viveu uma democracia racial. Efetivamente, uma democracia racial, ela exige de nós que nós nos educamos, nós estudamos, entendermos esse país, a estrutura histórica deste país chamado Brasil. O racismo está ligado diretamente ao processo de ensino-aprendizagem. A Lei 10.609 foi um avanço, mas eu acho que o movimento negro teve uma grande sacada. Se nós fomos, para o povo negro, proibido de frequentar a escola pública, uma época da história do Brasil, a gente volta para dentro da escola para ensinar o professor a trabalhar a questão racial na escola. Porque a nossa entrada na escola não podia ser uma entrada impositiva. Então a gente começou a trabalhar a identidade dos professores. Antes de fazer o trabalho com os alunos, a gente trabalha a identidade dos professores. Vem cá, vamos sentar aqui. Porque essa é a armadilha que o racismo negou. Então, seu pai é preto, a sua mãe é branca, você pode ser branco se seu pai é preto? Como que é isso? Vamos ver quem que nós somos? Nós estamos falando de quem mesmo?